Na profissão de jornalista, geralmente você tem notícias ruins. Dificilmente você tem a oportunidade de trazer uma notícia realmente surpreendente. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje, falar de um empreendimento que pode mudar a região metropolitana de Curitiba, principalmente Piraquara, e que vai fortemente no setor da educação. Nós vamos conversar aqui com o idealizador desse projeto, Francisco Simeão. Ele já foi secretário de Indústria e Comércio aqui do Paraná, empresário há bastante tempo. Teve madeireiras lá na região amazônica no passado, depois veio para Curitiba, aqui foi o fundador da ABS Coe e mais tarde passou para os condomínios empresariais, condomínios industriais, grandes armazéns, locação desses espaços e traz agora um projeto novo que pode mudar completamente a região de Piraquara, que está aqui pertinho de Curitiba. Para quem está indo, por exemplo, em direção à Serra do Mar, ali passa pela região do Detran, logo depois que passa o rio, já está em Piraquara. Então, é uma das cidades que mais cresce, mas tem vários problemas. A população é gigante, mas não tem economia para isso, por várias razões que nós vamos entender nessa conversa e também qual é a ideia que ele está trazendo aqui. Ex-secretário Francisco Simeão, agora só empresário, né? Mas com muito para fazer. E esse projeto é o maior projeto que surgiu em sua vida até agora? Sem dúvida, é o projeto que define um currículo e uma existência inteira. Sem dúvida, o projeto Portal da Graciosa, em Piraquara, é a soma vezes 2, no mínimo, de tudo que nós realizamos ao longo de 60 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. O primeiro trabalho que eu tive tinha 8 anos de idade. Depois, parei um tempo, voltei a trabalhar. Vamos dizer que eu tenha, efetivamente, de 10 anos para cá, 61 anos de trabalho, tenho 71. E ao longo desses anos todos realizamos muita coisa. Eu montei 6 indústrias na minha vida, todas elas as mais produtivas, valorizando sempre o trabalhador e cuidando dele, estimulando, treinando, como foi feito a ABS Coe. A ABS Coe tinha 1.200 trabalhadores e nós tivemos o título de maior produtividade da história do mundo em pneus remoldados. Nós produzimos 130% da capacidade nominal das máquinas, até os fabricantes das máquinas duvidaram e vieram conferir e ficaram surpreendidos com isso. Um projeto que só teve dificuldades pela questão da concorrência, foi uma briga, né? A chamada Guerra dos Pneus. Foi uma briga da Guerra dos Pneus que teve, por lado do governo, um tremendo equívoco, para dizer o mínimo, e houve uma proibição da importação da nossa matéria-prima. Quer dizer, as multinacionais dos pneus resolveram que nós éramos um concorrente muito incômodo e conseguiram convencer o governo que nós deveríamos ser fechados e fomos fechados. Fechou a fábrica. E, infelizmente, tivemos que demitir 1.200 trabalhadores que haviam sido contratados entre os de primeiro emprego em Piraquara, foram treinados, foram muito bons funcionários, todos nós temos saudade deles, eles têm saudade da ABS Coe, mas, infelizmente, tivemos que prosseguir. Você não pode, pura e simplesmente, se sentir magoado e lamber suas feridas e ficar pelos cantos. Nós prosseguimos a vida. Prosseguimos com os armazéns, os centros, os condomínios de logística e industriais. Temos 5 hoje, são 330 mil metros quadrados construídos. Tem 84% alugado, mesmo dentro dessa crise. Construímos o Portal do Porto, que teve o Habits concedido 1 ano e pouco atrás. Esse já está em funcionamento. Está em funcionamento. Que é a semente do projeto. Sem dúvida, o Portal do Porto é o melhor condomínio, o melhor empreendimento do gênero em toda a América Latina. Nós tivemos o primeiro prêmio em São Paulo, ano passado, quando concorremos para a excelência do projeto. Sem dúvida, é o melhor empreendimento da América Latina. Foi feito na crise, é um investimento de 150 milhões de dólares que nós fizemos em plena crise e já alugamos quase 80% nesse período pequeno. Quantas empresas cabem lá? Caberiam 57, com 57 módulos, mas as empresas normalmente têm mais de um módulo, então nós vamos ter lá umas 20 e poucas empresas no total. Agora veja, o projeto do Portal da Graciosa, que é um encanto de projeto que nos motiva, que nos empolga, e nós vamos até, quem sabe, reescrever nossa biografia com esse projeto, tamanha sua excelência, ele é 5 vezes o tamanho desse outro. É 5 vezes, são 504 mil metros quadrados.
E vai abrigar lá 10 mil empregos diretos e não sei quantos indiretos, não fizemos uma conta ainda. Mas vai mudar a economia de Piraquara, vai mudar a economia da metropolitana, nós não temos dúvida disso. Como vencer o problema que você já enfrentou em outros momentos na sua carreira, que é a questão ambiental? Nesse caso, o projeto mostra que tudo vai ser sustentável, todo tipo de trabalho. Mas como trabalhar contra os movimentos que surgem num momento como esse? Bom, o que se vê na área ambiental é uma tremenda de uma irresponsabilidade de ONGs que acham, supõem alguma coisa sem lógica, sem nexo, sem prova, verdades inventadas, né, portanto, mentiras, e que são levadas ao Ministério Público por denúncias e o Ministério Público acaba acolhendo e entra com ação civil pública. Os juízes acabam não analisando como deve e dão as liminares, e Piraquara padece. Piraquara tem 107 mil habitantes. 64 mil habitantes vivem no Guarituba, que é uma ocupação irregular, que era a favela até o do dia. Quando foi humanizada, quando levaram o poder público lá para dentro, com escola, com assistência médica, então ela foi humanizada, mas é uma ocupação irregular, com um povo muito pobre. Piraquara é o segundo pior IDH da metropolitana de Curitiba. É a número 340 em qualidade de educação, é um absurdo. Está a 17 minutos da ação da Igreja Matriz de Curitiba. O que poderia gerar de emprego ali da questão educacional, mas qual é a sua visão de empregos gerados para essa população de mais de 100 mil habitantes? Olha, 10 mil empregos em Piraquara, não só vai ser pleno emprego em Piraquara, como vai ter que mudar gente para lá, para ocupar esses 10 mil empregos. E o que é importante é quando você tem pleno emprego numa região, o valor do emprego ele é mais alto. E gente qualificada, porque a característica da empresa que tem que ir para lá, em função do próprio projeto, são empresas de tecnologia, entregas de ponta, não pode ser poluente. Nós vamos buscar gente no Vale do Silício, nós vamos buscar gente no Canadá, nós vamos buscar na Alemanha, vamos buscar as melhores empresas do mundo. E, naturalmente, vão ter que qualificar a mão de obra. A mão de obra qualificada é uma mão de obra mais bem remunerada. E o importante é que, da forma como concebida, os próprios empresários industriais que vão se implantar vão bancar o custeio das escolas por 25 anos, que tem a missão de ser a melhor escola da América Latina em resultado acadêmico. Eu não tenho dúvida disso. Ensino pago pelas empresas e gratuito para essa população? Pago pelas empresas, gratuito para os estudantes. E as empresas ainda têm que propiciar aos empregados planos de saúde de primeira linha, do Bradesco, da Unimed, da Sul América, e odontológico, inclusive, extensivo aos familiares. Então, nós estamos falando de um universo de 10 mil pessoas. Se Piraquara tem 107 mil pessoas, imagina o alívio ao município e a qualidade da assistência que esse pessoal vai ter. É um mundo novo. Sem dúvida, é um mundo novo, é o que nos empolga exatamente isso. Nós podemos ter Piraquara daqui mais 10 anos como o melhor IDH do Brasil. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Nós falamos isso depois de uma história de sucesso. O projeto Bom Aluno, por exemplo, que nós implantamos 25 anos atrás, com crianças pobres, carentes, selecionadas na educação pública, mas os melhores alunos, sem dúvida, prestaram o exame vestibular nos últimos 20 anos, foram 400 alunos que prestaram vestibular, 400 passaram, ou seja, 100%, nunca um aluno perdeu um exame vestibular, 43% em primeiro, segundo, terceiro lugar. Nós temos temos 2 que foram para o ITA, desses 2 foram para a NASA, temos 3 fazendo pós-graduação na NASA, temos gente fazendo pós-graduação pago pelas universidades que os convidaram em função da sua excelência. Ou seja, eles, pela própria excelência, construíram o seu futuro e mudaram a história da vida deles, da família e das gerações que vêm. Então, nós já fizemos isso, nós sabemos que é possível você ter em Piraquara
a melhor escola da América Latina em resultado acadêmico. E essa é a grande missão do projeto. Além disso, para se visualizar industrialmente, significaria o quê? Relembrando que há esse cuidado do tipo de empresa que vai para lá. Mas o que representaria como polo industrial a cidade de Piraquara? Eu não calculei ainda qual seria o faturamento, mas a empresa tem que ter, no mínimo, R$1.300.000 por mês a cada 1.000 metros. Então, se nós vamos ter 504 mil metros, nós estamos falando aí em 1 bilhão mensal, né, de faturamento. São vários bilhões de dólares anuais. E não é só o que fatura pelas empresas que estarão instaladas. Outras empresas vão prestar serviço. A economia cresce, até pelo consumo que vai ser propiciado, né, através dos próprios salários dos empregados. O resto da economia acompanha. Os efeitos colaterais, o aumento de arrecadação vai ser muito grande, tanto para o município como para o Estado. Mas para ficar claro, já tem um portal inicial, existe o projeto, existe a área. A área já está reservada para esse crescimento. A área já está comprada e paga. São 3 milhões de metros quadrados, está comprada e paga. Dessa área serão destacados 144 mil metros, onde será construída a escola. E a escola e o terreno serão doados ao poder público. Nós estimamos um gasto nessa escola, incluindo o terreno, de mais de 100 milhões de reais. O projeto está doado. Isso está doando para a iniciativa privada. Nós, empreendedores, estaremos doando. Porque depois que você constrói uma escola, você fala o que com a escola? Você tem que doar para o poder público. O poder público, num primeiro momento, os primeiros 25 anos, a classe empresarial que estará instalada lá vai pagar o custeio. Nós estamos falando de um custeio de 150 milhões de reais por ano. Hoje, o orçamento da educação de Piraquara é 77. Então, hoje, a metade do orçamento do que se prevê gastar nessa única escola. É o dobro do orçamento atual de Piraquara que vai ser pago pela iniciativa privada, sem um centavo de responsabilidade para os cofres públicos. Como é que vai ser a triagem das empresas para garantir essa preocupação? Lembrando que ali é uma área de captação de água e sempre essa preocupação ambiental. Que tipo de empresa, como é que é feita a triagem para ver qual pode ou não trabalhar dentro desse projeto? Tem um protocolo, nós estamos desenvolvendo um livro onde as empresas têm que se credenciar, cumprir aquela condição para poder ir para lá. Então, no próprio terreno, nós vamos reconstituir todas as matas ciliares dos rios e nascentes e replantar 30% da área em floresta nativa, iniciando com o plantio de pinheiros geneticamente desenvolvidos por engenharia genética, quer dizer, uma cepa melhor de pinheiros, mais produtivo, que cresce mais rápido, mais precoce. Enfim, desenvolvendo um projeto que será um subproduto desse empreendimento que nós estamos chamando de resgate do pinheiro no Paraná. É um projeto que nós levamos ao conhecimento do governador para que ele assuma a liderança desse projeto a custo zero para o Estado, plantar 10 milhões de pinheiros no Paraná, começando com esse viveiro que daqui mais 30 dias estará funcionando lá nessa propriedade, para 20 mil mudas especiais. Enfim, várias coisas vão acontecer dali, vão ser promovidas. Algumas nós mesmos vamos conduzir, e a maioria das outras, a sociedade, a economia mesmo desenvolvendo, vai tomar conta. Agora veja, em termos de custeio, são 150 milhões de reais por ano. A escola vai custar 100 milhões. Não, vamos doar para o Estado. Mas o mais importante é o custeio. 150 milhões por ano. 25 anos dá $1 bilhão só de custeio. E depois o poder público vai ter uma arrecadação consistente e vai assumir, naturalmente, a gestão e o custeio da escola. Nós temos um intervalo, estamos conversando aqui com o Francisco Simeão, empresário, já foi secretário de Indústria e Comércio do Paraná e está apresentando aqui o projeto que ele está trazendo, que já tem um início lá com o portal da Graciosa, com empresas que se instalaram, mas que pode ser multiplicado dentro de parcerias que ele está propondo aqui nessa entrevista que nós já continuamos.
Hoje, nosso convidado é o empresário Francisco Simeão e ele está apresentando aqui um projeto que pode mudar toda a região de Piraquara. Uma parceria público-privada, a participação das empresas no oferecimento de vagas de uma grande escola para aquela região e também os condomínios industriais com respeito à natureza, considerando que ali é área de preservação. Como é que foi a recepção do governo do estado? O governador vê de que maneira a sua ideia? O governador viu com muitos bons olhos e me disse que eu devia tocar à frente o projeto, que na hora que ele pudesse ajudar, da forma que estivesse ao seu alcance, ele o faria. Ele está esperando nós protocolarmos o projeto, que nós estamos concluindo o debate desse projeto, porque, na nossa opinião, o projeto está perfeito. Mas todos os outros projetos que nós fizemos, quando achávamos que estava perfeito e colocamos em debate público, nós acabamos melhorando o projeto, porque erros apareceram que nós não estávamos enxergando. Naturalmente, alguma coisa errada está nesse projeto. E o debate com as ONGs, com os ambientalistas, com o poder público, com todos, vão nos mostrar alguma coisa errada, imagino eu. E isso nós vamos corrigir antes de apresentar formalmente ao governo do estado, que esperamos possa fazer daqui uns 40 dias. A gente vai formalizar isso, mas ele tem conhecimento. Já debatemos esse projeto com o prefeito de Piraquara, que está empolgadíssimo com ele. Debatemos na Câmara Municipal, que teve aprovação unânime e pronunciamentos de cada um dos vereadores que se pronunciou favorável e assumiu o compromisso de defender o projeto junto à sociedade de Piraquara. Enfim, nós não encontramos adversários ainda ao projeto. Mas, naturalmente, eles existem, estão aí. E nós queremos que eles apareçam, até para trazer a crítica, correta ou não, que tragam a crítica. Porque se, vamos dizer, tenha 100 críticas, 80 estejam erradas, nos darão a oportunidade de esclarecer esses 80. E 20 que vão estar corretas, nós vamos corrigir o projeto. Então, esse debate, ele é importante e a crítica é mais importante ainda, pelas duas razões, uma que pode esclarecer o projeto e outra que podemos corrigir aquilo que eventualmente estiver errado. E, naturalmente, vamos achar coisa errada no projeto, até que ele seja aprovado. Para entender um pouquinho da história, você teve várias iniciativas empresariais, começou como funcionário do Banco do Brasil, no interior do Paraná, veio para Curitiba, a partir daqui, trabalhando como vendedor, acabou achando seu caminho e criando várias empresas em vários segmentos. E agora essa fase mais recente tem sido a criação de condomínios industriais. Como é que é a demanda? Porque, pelo jeito, todos os demonstrativos são de que esse modelo deu certo. Você já tem 5 construídos, grandes condomínios empresariais, que são espaços de locação para empresas. Exatamente. Nós temos 330 mil metros construídos. Desses, 84% estão locados. Tem mais 16% para alocar. E eu não tenho dúvida nenhuma que até o final desse ano nós teremos 100% locado. É uma marca que nunca existiu no setor. Esse setor diz assim, quando eu tenho 95%, você considera 100%. Mas nós tivemos tanto sucesso nas negociações dessa transição de crise, na fórmula que nós encontramos para oferecer em locação, e que nós nos atrevemos agora a dizer que a meta mudou, que a meta é 100% mesmo de todos eles. Isso vai acontecer. Agora, não existe demanda no momento para fazer mais um empreendimento de 100 mil metros, por exemplo. A não ser um empreendimento que seja com essas características que estão colocadas aí. Que seja um empreendimento que contemple condições do Estado se interessar numa parceria público-privada, onde o Estado e o município entram com o que não tem hoje, ou seja, é uma área rural que ninguém recolhe tributo lá, né, para o município, não ganha IPTU, não tem ISS, o governo não recebe ICMS, porque as empresas não estão aqui, são empresas que, pela própria característica, têm que vir de fora do estado ou de fora do país. E daí é possível ter uma contrapartida de incentivos fiscais. E com o incentivo fiscal você gera a demanda. É a única forma de você gerar a demanda, é com os incentivos fiscais e que viabiliza o projeto. E, naturalmente, tem que haver uma responsabilidade real, social, com soluções para aquilo que o governo não consegue resolver, que é o problema de escola, que é o problema de saúde. Então, você imagine que você tem SUS, você tem o INSS, você tem a assistência da prefeitura, os postinhos
de saúde numa população de 107 mil habitantes. E, de repente, parece um projeto que alivia o município desse custo de forma permanente, dando a 40 mil pessoas uma assistência de saúde de primeiro mundo. Pode criar ali... E os seus dependentes. Pode criar ali um polo, não tem comparação, dá para falar com cidade industrial, porque não é exatamente essa vocação industrial, é outro tipo de empresa. Mas ali vai se tornar um polo industrial segmentado. Um polo industrial com a tal da indústria 4.0, né? Tem que ser uma tecnologia de valor agregado, né? Principalmente nessa área da agricultura, no Paraná, do agrobusiness, as empresas têm que induzir a modernização, o aproveitamento, o valor agregado. Em vez de exportar só produto in natura, nós temos que criar um movimento para aproveitar melhor essa matéria-prima e ter valor agregado para poder ter faturamento, para poder ter incentivo. Senão, você tem que gerar o seu tributo para que a empresa ganhe uma parte dessa vantagem e possa, com isso, contribuir com o Estado na saúde e na educação. No seu planejamento, que Piraquara você vê no futuro com esse projeto a pleno vapor? O que vai representar? Olha, nós tivemos um trabalho que iniciamos com a ABS Co em Piraquara, onde nós disputamos um desafio conosco mesmo, de contratar só gente de primeiro emprego, gente sem experiência, com 18 anos. Né? Sobrava mão de obra em Piraquara e não tinha oportunidade, e não estavam qualificados. Então, nós queríamos o de 18 anos, de pleno emprego, para qualificá-los. Colocamos da ABS Co 16 salas de aula com uma empresa especializada em dar aula para jovens que fugiram da escola. E obrigamos, nas condições contratuais, que todos frequentassem e tivessem os cursos supletivos de primeiro e segundo grau. Os 1.200 trabalhadores da ABS Co se formaram em primeiro e segundo grau. E as formaturas do segundo grau eram na Câmara Municipal com a presença do prefeito, com orador, com tudo, quer dizer, era uma valorização do trabalhador. E nós os qualificamos, nós ensinamos eles a trabalhar. E isso é que desenvolveu o Piraquara, nesse pessoal que tem saudade da ABS Co até hoje. Mas nós não conseguimos concluir a tarefa. Nós idealizamos o seguinte, nós contrataríamos de 18 anos, prepararíamos com um salário baixo, porque era salário mínimo mais 20%, depois tinha mais 70% salário mínimo para eles fazerem ginástica e melhorarem fisicamente, aumentar a disposição física, aumentar a produtividade na empresa, por isso que aumentou a produtividade, mas eles valeriam sempre mais do que estavam ganhando. E aí, com 12 anos de empresa, eles seriam demitidos com uma promoção e, por nossa conta, nós os colocaríamos em outra empresa ganhando o dobro. Ou seja, eles iam ser demitidos para cima. E não conseguimos chegar nesse ponto, o resto tudo deu certo na ABS Co. Foi um encanto de sonho pessoal, de realização pessoal, de satisfação do foro íntimo mesmo. E nós não conseguimos completar a tarefa, não chegamos no 12º ano. E aquilo nós ficamos devendo para Piraquara, no nosso sentimento, e nós sentimos vontade de terminar a tarefa. E Piraquara, como nunca pôde fazer nada, graças a Deus não tem nada errado também, porque não foi feito nada. Se tivesse feito coisa errada, indústria mal montada e poluidora, teria que desmanchar. Então, Piraquara tem a vantagem de ter sido perseguido esse tempo inteiro, de não ter nada lá, e pode fazer tudo certo agora. Então, conversando com o prefeito, falei, vamos exigir tudo em Piraquara agora na mudança do plano diretor. Vamos exigir que os condomínios residenciais tenham a obrigação de fazer creche e pagar o custeio. O próprio condomínio paga o custeio, faz a creche, paga o custeio. A indústria instalar lá, e vão ter outras, naturalmente, vão ter que dar contrapartida do município, da escola, da saúde, ou seja, o prefeito vai ter que estabelecer o critério. Com isso, Piraquara não vai valorizar tanto. Porque você cruza o rio, do lado de lá é 4 barras, vale R$200 o metro quadrado. Do lado de cá não vale nem 20, não tem liquidez. Mas em vez de valorizar isso tudo, com as exigências, ele vai valer 80. Aí vai valer 4 vezes mais. Não precisa valer 10 vezes mais.
vai valer 4 vezes mais. Mas tudo que foi feito em Piraquara pode ser feito perfeito. Pode realmente atender socialmente e dar muito lucro, dá muita produtividade. O empresário tem que saber que quando ele assiste o trabalhador produz muito mais e dá produtividade. Produtividade é lucro. Lá na BS Coi, nós nunca fomos bonzinhos, nós achamos. Nós achamos que o nosso trabalhador, quando produziu 130% da capacidade da máquina, ele tinha direito a mais do que nós dávamos. Foi bom para ele, mas foi melhor para a empresa. E essa filosofia pode ser implementada em Piraquara, é o nosso sonho. Então, Piraquara, é desafiador implantar em Piraquara, mas o potencial é tão grande que vale a pena. Quando o secretário, agora as pessoas ouvem o governador falando desses projetos de ligação até o Chile, e isso lembra muito o seu período de jovem, há 35 anos atrás. Os jornalistas mais antigos se lembram disso, o Paraná mais antigo se lembra disso. Você defendia já esse mesmo projeto e, na época, isso acabou sendo até ridicularizado, o fato de se fazer a ferrovia, de chegar até o Mato Grosso, de ter uma ligação transoceânica, isso há 35 anos atrás. Essa é uma história que deve ter deixado uma frustração da forma como foi recebida na época. Foi encantadora a luta, né, para viabilizar esse projeto, para torná-lo possível. E na época nós tivemos como um grande mentor o Eliezer Batista, da Vale do Rio Doce, que, na minha opinião, é a pessoa mais competente nessa área de transporte, de integração de cargas combinadas, enfim, um gênio na área que eu acho que o Brasil aproveitou mal ele. E o projeto foi bem defendido, nós conseguimos a aliança com o Paraguai, com os ministros do Paraguai, com a Argentina, com a classe produtora, a classe rural, muitas cooperativas acompanharam todas as viagens que nós fizemos para Carajás, e o projeto estava pronto para ser feito. Infelizmente, na época, os governantes não tiveram essa luz e deixaram de fazer alguma coisa que estaria funcionando e pronta hoje. Perfeitamente viável. Eu fiz minha parte, eu não fiquei frustrado, porque você fica frustrado quando você não tenta, quando você não faz. Eu viabilizei o projeto, eu consegui provar que era viável, mas não estava à minha altura a materializá-lo finalmente. E daí, paciência, eu dei minha contribuição, não deu, vamos para outra, porque se você ficar se lamentando também, você perde o entusiasmo no próximo projeto. Já começa o segundo, o terceiro, o quarto, até o dia que você não tem mais fôlego. Mas até enquanto tiver uma chamazinha acesa, você tem que produzir alguma coisa. Sucesso nesse novo projeto. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado a você, Vili. Obrigado. Francisco Simeão, que foi secretário de Indústria e Comércio aqui do Paraná, empresário, criador da BS Coi, também de vários condomínios empresariais, industriais, e agora com o Portal da Graciosa, um mega projeto para a cidade de Piraquara, com relação à educação e, ao mesmo tempo, à preservação e indústrias que tenham atividade limpa, não poluentes. Para você mandar sua crítica, use o nosso Twitter, @JoséVille, WILLE, nosso portal jws.com.br, fala da memória brasileira, e o memoriaparanaense.com.br, memória do nosso estado. Obrigado pela audiência.